paz do Senhor, meus irmãos. Estamos iniciando mais uma aula da nossa revista de adolescente e juvenis, entre faixa etária entre 15 e 17 anos. E nós estamos indo para a nossa lição de número 10. Estamos praticamente aí quase no final do nosso trimestre. E nesta ocasião nós iremos estudar a respeito do tema a dimensão presente e futura do reino de Deus. Mas o título da lição específico fala a dimensão presente e futura do reino. E para a nossa reflexão, o texto áureo, o nosso texto aqui central, se encontra em 1 Coríntios, capítulo de número 4 e versículo de número 20. 1 Coríntios, capítulo de número 4 e versículo de número 20, que diz da seguinte maneira. 1 Coríntios, vamos recorrer à Bíblia, 4 e 20 diz assim: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Vamos ler aqui em mais uma tradução, que diz assim: porque o reino de Deus não consiste apenas em palavras, mas em demonstração de poder. Ou seja, o reino de Deus ele é muito além do que aquilo em que nós podemos apenas ouvir, mas ele também se manifesta em poder de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Mateus capítulo 10, do versículo 5 até o 15. Mateus capítulo 10, do versículo 5 até o versículo de número 15. Diz assim o texto sagrado. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidades de samaritano, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento, ou do seu salário. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Louvado seja o nome de Jesus. Estamos estudando esta dinâmica do reino de Deus. Na nossa lição anterior, na lição de número 9, nós entendemos o que é o reino de Deus. E nesta lição número 10, nessa lição presente, nós iremos estudar sobre a dimensão presente e futura do reino de Deus. O reino de Deus aqui ele está apresentado em 2 dimensões, uma dimensão presente e uma dimensão futura. O reino de Deus ele acontece e acontecerá. A maneira como ele acontece hoje será diferente da maneira, ou será mais abrangente da maneira que irá acontecer no futuro. Agora mesmo, nesse momento, tente imaginar um reino
magnificamente poderoso que não tem fim. Um reino que não tem início e que também não terá fim. Um reino em que cada vez mais que passa o tempo, mais ele se consolida, mais ele se manifesta e mais ele se impõe como um reino, como uma realidade paralela àquilo que nós conhecemos, porque é isso que o reino de Deus é. E esse reino, ele de fato existe. Você pode até imaginar que os reinos anteriores, né, os reinos que passaram e até os presentes, eles passam. Entra um governante, sai outro, entra um rei, sai outro rei, isso pensando na história aí. E eles sempre têm um fim. Os impérios aconteceram, tiveram fim, tiveram início e tiveram fim. Mas nós estamos falando de um reino que ele não terá fim, um reino eterno e poderoso. E esse reino, de fato, definitivamente, ele existe. Este reino, ele é o reino de Deus. E todo aquele que aceitar esta verdade e estiver debaixo do senhorio de Cristo, estiver obedecendo a Cristo, esse daí vai fazer parte desse reino eterno, não como um escravo, mas como participante e alguém que vai usufruir de toda a bondade e de todo o prazer e de todo o contentamento e felicidade que este reino proporciona, pois é um reino em que um justo é rei, é o nosso Deus, é o nosso Jesus, é o Espírito Santo de Deus que consola e nós tanto o apreciamos. Então, esse reino existe, um reino em que não terá fim. Esse reino existe. Todos os reinos terrenos, eles terão fim. A própria Bíblia fala que céus e terra passarão, as obras dos homens passarão, mas a palavra de Deus permanece. A palavra de Deus afirma que o reino de Deus é eterno. Então, o reino de Deus irá permanecer. Nós estamos falando aqui de um reino que ele está numa dimensão superior aos reinados que nós estudamos secularmente. Ele está numa dimensão superior ao plano terreno. Estamos falando de um reino espiritual que vai dominar todo o planeta e toda a parte material também, porque é um reino de alguém forte e poderoso. Qual é a natureza do reino de Deus? Porque se nós temos um reino que não tem fim, ele deve ter alguma natureza, ele deve ter algum objetivo, ele deve ter uma maneira de ser, ter uma maneira de se comportar naturalmente, tem características próprias. Então, qual é a natureza do reino de Deus, afinal? Quero falar para você que o reino de Deus vai muito além da salvação, porque você pode simplesmente falar, o reino de Deus, ele é a salvação, sim, mas ele vai muito além da salvação. O reino é o próprio Deus se revelando em sua glória e majestade, com poder na execução de todas as coisas de forma soberana e incontestável, de domínio sobre tudo e sobre todos. Ou seja, o reino de Deus, ele vai além de salvar o ser humano, mas ele é um reino que vai dominar absolutamente tudo e vai ser triunfante, e ele já é triunfante sobre o mal. No reino de Deus, ele vai aniquilar as forças do inimigo. Então, além do reino de Deus proporcionar a salvação, este reino, ele vai aniquilar todas as ações do inimigo. Então, a natureza do reino de Deus, ela é o próprio Deus se revelando. Ela é a própria revelação do poder de Deus. É a própria revelação de Deus em si. Esta é a natureza do reino de Deus. Manifestar o senhorio e o poder de Deus de uma maneira harmônica, de paz e de felicidade para todos aqueles que aceitarem estar debaixo desse reino.
ser participantes desse reino. Ok, seguindo em frente. O reino de Deus no tempo presente. Este é o nosso segundo ponto. O primeiro ponto foi qual é a natureza do reino de Deus. E o nosso segundo ponto é o reino de Deus no tempo presente. E é interessante pensarmos nisso, porque, por exemplo, nós estudamos no início desta lição, desta revista, sobre o Jesus que viveu aqui na Terra, há aproximadamente 2000 anos atrás. E a época em que Jesus nasceu foi uma época de bastante dificuldade para o povo, para os judeus naquela época, né? Para a classe pobre dos judeus, digamos assim, dos israelitas, digamos assim. Era uma época de grande sofrimento entre as pessoas, em que a injustiça e o sofrimento marcava a vida das pessoas. Eles viviam sob o Império Romano. E o Império Romano era um império imponente, mas era cheio de coisas pecaminosas e cheios de maldade. Eles faziam coisas aterrorizantes. Quem não concordasse com o imperador. Então, as pessoas elas viviam angustiadas porque viviam prisioneiras de um império. E os judeus eles tinham na mente deles a ideia de vir um Salvador, de vir um Cristo que salvaria e retiraria a opressão deles. E eles tinham isso baseado nas Escrituras, que falava que sim, que nasceria um Salvador e que seria poderosíssimo, o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Mas o que acontece é algo diferente. O que acontece é algo diferente. O reino de Deus presente no tempo de hoje, na nossa atualidade. Estou sendo redundante para que isso fixe na nossa cabeça. Ele veio diferente do que as pessoas esperavam. Jesus ele apareceu em um contexto completamente opressor do governo para as pessoas naquela época. Mas ele apareceu pregando uma mensagem. Mateus capítulo 4, versículo 17 fala da seguinte maneira. Vamos lá. Livro de Mateus, capítulo 4, versículo 17. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Aparece agora Jesus falando para as pessoas que estavam oprimidas, esperando um Jesus que viesse e destruísse o Império Romano. Agora Jesus ele aparece falando: arrependam-se, arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Você observa que o reino de Deus aqui, Jesus está falando que as pessoas que estão sob opressão, pedindo a misericórdia de Deus e pedindo que Jesus venha para destruir o império que os oprimia, ele aparece pedindo para que essas pessoas, ou ordenando, para que essas pessoas se arrependam para se preparar para o reino de Deus. É completamente diferente do que eles estavam aguardando. Essa era de fato a dimensão do reino de Deus agindo no tempo atual. É trazer arrependimento para os homens. É promover o arrependimento e a salvação dos pecados. Isso é o reino de Deus sendo manifesto na atualidade. Que coisa linda! Que coisa mais linda! As pessoas viviam a sua vida marcada lá pelo sofrimento e pela angústia do império, mas viviam desregadamente, eles não viviam temendo a Deus e pediam a Deus uma intervenção. Então, Deus envia seu Filho unigênito e ele aparece na terra falando assim: olha, vocês têm que se arrependerem para participar do reino, porque eu já estou aqui. Então, o reino de Deus está próximo. Então, se arrependam. Com isso eu entendo que eu e você temos que se arrepender e de fato estarmos convertidos a Cristo, porque o reino de Deus está próximo. E o reino de Deus não é o que o homem faz, não é baseado no reinado humano, mas baseado no reinado de Deus, no reinado dele próprio. Ou seja,
O reino de Deus é espiritual. É uma dimensão além da dimensão em que nós estamos no nosso plano atual. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, fala da seguinte maneira. Vamos lá. 1 Timóteo 4 e 1. Diz da seguinte maneira: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Nós estamos vivendo os últimos dias. E o reino de Deus está cada vez mais próximo. Mas, como Paulo fala a Timóteo, que nos últimos dias alguns abandonarão a fé. E isso tem acontecido. As pessoas, quando Jesus ele nasceu lá 2000 anos atrás, estavam vivendo um clima de opressão. Estavam tristes, estavam sofrendo por causa de tudo que acontecia no Império Romano. Jesus aparece pedindo para que os homens se arrependam, porque o reino de Deus está próximo. 2000 anos passaram. O reino de Deus continua próximo. E o que tem acontecido hoje? Muitos estão abandonando a fé. Se Jesus há 2000 anos atrás falava para que os judeus se arrependessem porque o reino estava próximo, imagine hoje, Jesus ele continua falando para mim e para você que devemos nos arrepender. E Paulo fala que nos últimos dias as pessoas se afastariam da fé, abandonariam a fé e dariam ouvido a doutrinas de homens e a doutrinas de demônios. Quantas pessoas nós não conhecemos, meus queridos irmãos, que simplesmente deixaram de seguir o evangelho genuíno e santo para seguir novas tendências, novas ondas ou revelações novas a respeito da palavra de Deus, a respeito dos evangelhos. E isso, definitivamente, não é bom. Isso definitivamente não agrada a Deus. Então, o que as pessoas esperavam na antiguidade, muitos esperam hoje. Muitas pessoas estão aguardando que Jesus, quando entra em suas vidas, ele vai mudar tudo materialmente, a pessoa vai ser uma nova pessoa. E há muitos por aí que vendem esta ideia, que pregam um evangelho da barganha. Tem muitos por aí que ao invés de pregar um evangelho do reino de Deus, do reino espiritual de Deus, que influencia sim na nossa vida material, eles pregam um reino apenas material, pregam um reino em que Jesus ele está preocupado apenas em dar bem-estar para as pessoas aqui na terra, e não é esse o objetivo de Cristo. O objetivo de Cristo é dar bem-estar para vocês, segurança de salvação espiritual, salvação eterna. Quantas pessoas justas e fiéis não passam por dificuldades? Você acha que Deus não se importa com isso? Claro que se importa. Mas a maior preocupação de Deus é na salvação do homem. É na salvação do homem. Só que estão mudando. Estão querendo inverter o papel do reino de Deus no tempo presente. O papel do reino de Deus no tempo presente não é dar bem-estar ao ser humano, mas é a mensagem da salvação, é a mensagem da cruz, é mudança do ser humano espiritualmente, é arrependimento de pecados. Essa é a dimensão. Isso é o poder de Deus manifesto, porque o meu reino, nós lemos aqui na nossa leitura bíblica, no nosso texto áureo, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Virtude de fato é quando você vê um pecador completamente destruído e caminhando para o abismo, ele se encontra com Jesus, ele tem a sua vida transformada, mesmo que ele não fique rico, mesmo que ele não tenha todas as suas doenças curadas, todos os seus problemas resolvidos, mas ele muda de atitude, ele se arrepende, agora ele é um salvo em Cristo Jesus. Isso é virtude. Isso é virtude. Porque você ficar rico financeiramente, você ser curado, muitas das vezes a medicina pode te dar isso. Você ficar rico, uma coisa acontece e você consegue acertar no negócio aí, no seu negócio, na sua empresa, e você vai e acaba ficando. Mas salvação apenas Deus pode dar. E é isso que Ele tem de mais importante para você nesse tempo presente. Salvação. Salvação
Vivemos em um tempo marcado pelo sofrimento e pela injustiça. Nos falta um referencial, de uma referência moral. Mas tudo isso eu falo humanamente, mas tudo isso pode ser mudado se nós começarmos a pregar a mensagem de salvação, e as coisas irão de fato mudar. As mentiras irão desaparecer. As invejas, fofocas, todas essas coisas, picuinhas humanas, desaparecerão, porque haverá amor e unidade, e arrependimento, e pessoas interessadas em ir para o reino. Então o reino de Deus de fato estará presente e atuante em nossa vida e em nossa sociedade. Então o reino de Deus presente, ele é manifesto através de salvação, através de mudança de vida. E com isso é óbvio, meus irmãos, que vem consequências boas. E Deus começa a abençoar de várias maneiras. E você de fato poderá sim ter seus problemas resolvidos. Você poderá sim ter sua doença curada. Você poderá sim agora ter sucesso financeiro. Mas o objetivo principal não é esses. Esses são coisas secundárias. O objetivo principal é você ser salvo, santo de Deus. Deus seja louvado. Deus seja louvado. E o reino de Deus, nós vimos aqui o reino de Deus no tempo presente e o reino de Deus no tempo futuro. Como será ele? Como será o reino de Deus no futuro? Isso aí será magnífico. O futuro do reino de Deus, ele se dará com a volta de Cristo para julgar a sua igreja. Vamos ler aqui Mateus capítulo 24, versículo 30. Só para parafrasearmos aqui esse tópico. Estamos no tópico 3, tá? Mateus 24. Mateus 25. Vamos lá. Mateus 24 e 30 diz da seguinte maneira: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Isso aqui se dá, para muitos teóricos da escatologia bíblica, se dá na segunda fase, e é o que nós acreditamos, se dará na segunda fase da vinda de Jesus à terra. Aliás, seria a terceira, né? Se for pensar no nascimento de Jesus, mas no que diz respeito a arrebatamento de igreja, a eventos escatológicos, isso se dará na segunda etapa. A primeira, Jesus vai vir invisível para a sua igreja. A segunda, ele vai vir agora para que toda a terra veja. E de fato, quando ele vir e que toda a terra irá ver, aí a Bíblia fala, como nós lemos, e todos verão e lamentarão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória. Lamentarão porque eles não ouviram esta mensagem do reino de Deus presente, que nós acabamos de ver. O reino de Deus presente é salvação. Então eles vão olhar e vão ver que Jesus de fato está vindo, e vão lamentar porque não estavam preparados definitivamente para o encontro com o Rei, com o Redentor. Obviamente que tem alguns outros eventos escatológicos que aconteceram anteriormente, mas nós estamos pensando aqui na instauração completa, na implantação definitiva do reino de Deus aqui na terra e nos céus de maneira definitiva. Aí os filhos dos homens irão ver, irão lamentar. E a partir desse momento que Jesus vir, nessa segunda fase, e que ele vire, que todas as pessoas verem de fato ele, e aqueles que foram salvos de fato estarem com Cristo, e aqueles que não, infelizmente, vão estar apartados de Cristo, aí sim vai ser o reino de Deus no tempo futuro. Vai ser o reino de Deus no tempo futuro, e todos aqueles que aceitaram o senhorio de Cristo, que viveram de acordo com a palavra de Deus, esses aí estarão vivendo o reino de Deus. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Sabe, a Bíblia fala, Mateus 24 e 35, fala da seguinte maneira. 34, vamos ler o 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam.
o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Geração é pós-vinda de Jesus, após nascimento de Jesus aqui na terra. Geração é depois de Cristo. Essas coisas irão acontecer e estão para acontecer, e quando isso acontecer, nós estaremos definitivamente no reino de Jesus, no reino eterno. E é nesse período que Jesus triunfará completamente sobre o mal. Ele já triunfa sobre o mal, mas aí sim ele irá extirpar, ele irá destruir, irá acabar definitivamente com o mal, e nós viveremos em segurança e em alegria eterna no reino de Deus, nesse reino magnífico e futuro que está para acontecer. E a nossa mensagem hoje, ela precisa carregar esse teor escatológico da volta de Cristo. Ela precisa falar para o ser humano que se ele não se arrepender de fato, ele não vai usufruir de todas essas coisas boas que é o reino de Deus futuro que nos aguarda. Então a nossa mensagem ela precisa ser escatológica também. Ela não pode ser baseada apenas aqui na terra. Hoje em dia muitas pessoas têm transformado a mensagem do evangelho, que é uma mensagem que te faz pensar no futuro, te faz pensar na tua vida pós a morte, para pensar na sua vida presente. Muitas pessoas pregam o evangelho para que você se converta e aceite a Jesus para ter uma vida boa aqui na terra, mas nenhum compromisso em morar no céu, e isso não pode acontecer. A nossa mensagem, a mensagem do evangelho, ela não mudou. A mensagem do evangelho, ela nos aponta e nos direciona para os céus, para ter uma vida de acordo com a palavra de Deus. E se nós vamos morar no céu, nós temos que viver como se já morássemos no céu, porque o reino de Deus precisa ser eficaz em nossa vida e em nosso coração. Ele precisa primeiro existir no meu coração e no seu coração, e precisamos anunciar este reino de maneira eficaz e verdadeira. A igreja, ela é uma expressão atual do reino de Deus. Se você parar para pensar, vai entender que de fato a igreja de Cristo, eu não estou falando aqui de denominação, não estou falando aqui da denominação na qual você congrega, nós somos assembleianos. E tem muitas outras denominações por aí. Eu estou falando da igreja de Cristo, espiritual, da igreja invisível, da igreja que não é uma instituição, que não precisa de documentos no cartório como uma entidade religiosa. Não, eu estou falando da igreja de Cristo invisível, da igreja que eu e você fazemos parte dela, independente da igreja na qual nós participamos. Esta igreja, ela é uma expressão atual do reino de Deus. E a nossa igreja física mesmo, local, precisa ser também. Porque, afinal de contas, igreja é o local onde os salvos, os santos se ajuntam, congregam. Isaías 45, versículo 20. Congregai-vos, chegai-vos juntos, todos os que escaparam das nações. É isso que o profeta está falando. Então, a igreja é o local onde todos esses que escaparam do mundo, que agora vivem uma vida para Deus e se arrependeram, eles estão ali. Então, a igreja de Cristo, a igreja espiritual de Cristo, ela representa, ela faz parte, ou ela é de fato uma espécie de território do governo espiritual. A igreja de Cristo, ela é regida e ela vive sob o domínio do reino de Deus. Se você é parte da igreja de Cristo, você vive sob esse domínio. A igreja é uma expressão atual do reino de Deus, na medida em que cada crente se permite ser guiado pelo Espírito Santo. Cada vez que nós vivemos uma vida de retidão a Deus, nós somos representantes do reino de Deus. E o ajuntamento de pessoas que assim o fazem demarcam um território do reino de Deus. Sejamos a todos os momentos, a todo o tempo, bênçãos de Deus. Mateus 5,
13 ao 14 fala a respeito de sal e luz. Precisamos ser sal da terra e luz do mundo. Precisamos ser sal da terra e luz do mundo, ou seja, precisamos trazer sentido, causar sentido na vida das pessoas, trazer sabor às vidas que estão amargas porque estão contaminadas do pecado, trazer luz para quem está na escuridão. Deus, ele quer te usar. A igreja é a expressão atual do reino de Deus. Você e eu somos agentes desse reino e fazemos parte dele. Aonde quer que eu e você estejamos, o reino de Deus estará ali. Então, que Cristo continue abençoando a minha e a sua vida, para que nós possamos, de fato, ser representantes e partes desse reino, onde quer que nós estejamos. Que Deus em Cristo nos abençoe, que a graça de Deus possa ser abundante sempre em nossa vida. E vamos fazer algo um pouco diferente aqui. A nossa lição de hoje nós estudamos a respeito da dimensão do reino. Então vamos fazer o seguinte. Há aqui um questionário que é uma revisão do que nós estudamos hoje. Então, caso você se sinta à vontade, você queira, poste aí nos comentários da nossa aula. Pode postar nos comentários da nossa aula. Respostas para as seguintes questões. Primeira questão. Eu vou ler apenas uma vez. Daí você pode pausar o vídeo e ouvir quantas vezes forem necessárias. Primeira questão. Qual a abrangência do reino de Deus? Primeira questão. Qual a abrangência do reino de Deus? Segunda questão. O que acontece quando deixamos que a palavra de Deus domine as nossas vidas? Terceira questão. O que é a dimensão presente do reino de Deus? Quarta questão. O que é a dimensão futura do reino de Deus? Quinta questão. Finalizando. Por que podemos afirmar que a igreja é a expressão atual do reino de Deus? Fiquem essas questões para que você reflita durante a semana, que foi justamente o que nós estudamos hoje. E caso você se sinta à vontade, responda essas questões nos comentários e que Deus continue abençoando a sua vida. Não se esqueça de dar like nesse vídeo, compartilhar a nossa aula e se inscrever no canal da Escola Bíblica Dominical. Que Deus em Cristo te abençoe. Amém.